Olá, você já sentiu aquela sensação que a cada aniversário a tua vida pede para fazer algumas mudanças? Você já sentiu que alguma fase da sua vida ela permanece travada, pesada? Você já ouviu falar dos ciclos dos centênios, dessa pedagogia de vida, aonde diz que a cada ciclo a vida nos convida a fazer novas transformações, o nosso corpo se regenera, revigora as nossas células e tudo que você não conclui naquele centênio, você acaba somatizando para o próximo. Será que essas sensações de peso no seu corpo não está relacionado a essas fases do centênio no qual você ficou preso? Ou como um jogo da vida, você acabou deixando a vida te levar e não resolveu da forma que deveria? Se você se interessa por esse assunto e quer saber qual ciclo do centênio você ainda se encontra em defasagem, com pendências, continua aqui comigo, que você vai descobrir que precisa ser resolvido e a sua vida deslanchar e transformar. Prazer, meu nome é Arnaldo Mota, esse é o canal Levemente, aonde a nossa pedagogia é levar clareza, caminhos e possibilidades para você fazer novas escolhas. Essa teoria dos centênios ela é fundamentada pelo Rudolf Steiner. Segundo ele, para que nós consigamos entender quais são os fenômenos que acontecem na nossa vida, nós precisamos compreender quais são os fenômenos também que reagem na natureza, assim como as quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. Nós também passamos ciclos gestacionais na barriga da nossa mãe. Saindo dessa barriga, nós passamos por ciclos dos centênios, 9 ciclos da nossa autogestão, a forma que nós vamos lidar e liderar a nossa vida aqui fora. Possivelmente, tem pessoas que são ricas e cheias de conteúdos, mas são desorganizadas internamente. São pessoas que são organizadas internamente, têm muito conhecimento, mas falta direcionamento pela própria vida. Será que você não tem pendência com algumas fases desses centênios? Como que era a sua relação com o seu passado, com o seu pai, com a sua mãe? Você sabia que isso influencia no ciclo dos seus centênios? Essa pedagogia é uma filosofia de vida, é uma jornada espiritual, aonde cada fase da sua vida ela te joga para o próximo degrau. E quem não conclui as suas tarefas, assim como na escola, numa autoescola da vida, você acaba sendo reprovado e volta para refazer a sua tarefa. É por isso que muitas vezes essa sensação de desconforto, ela é muito pertinente nas nossas vidas. E como eu te falei, essa jornada dos centênios, ela é uma pedagogia da vida. É um serviço que vem para a nossa evolução como ser humano, para nós aprendermos a nos organizar internamente, a tomar o direcionamento da nossa própria vida, nos direcionar, porque quando nós nos tornamos só adultos saudáveis, nós não nos tornamos pesos na vida do outro. A nossa vida flui com muita facilidade. E essa pedagogia vem falando que a cada ciclo você precisa tirar os seus aprendizados, concluir as suas tarefas, vencer os conflitos, para que o próximo ciclo você vá com mais leveza. E o que acontece quando as pessoas elas não fazem as tarefas de casa? Chega a sensação, na maioridade, que são adultos disfuncionais, repetindo ciclos de padrões de comportamento lá de 0 a 7 anos, talvez de 7 a 14 anos, são adultos mimizados, que infantilizados, que têm muita dificuldade em liderar a sua própria vida, ansiosos, depressivos e às vezes com a sensação de vazio existencial. Sabe, tem
estatura de pessoa adulta, mas a conversa não condiz com a sua realidade de vida. E aqui, se for fazer a triagem, você já vai perceber que existem algumas situações que estão disfuncionais para o ciclo de vida que a pessoa está vivendo. Então, é sobre isso que você precisa compreender para tornar a sua vida organizada e direcionada para aquilo que você deseja na sua vida. Então, o que acontece? Nessa jornada dos centênios, você vai perceber que, segundo o Steiner, ele faz essa abordagem com base na antroposofia, trazendo essas ilustrações do que você precisa entender para compreender as leis da natureza agindo naquele centênio e que para que você, ao longo do processo, principalmente ali por volta de o quinto ano, quinquênio, para chegar ao próximo ciclo, você vai perceber que a sua vida ela pede mudanças muito significativas. A sensação de que em cada ciclo você tem os 4 anos anteriores para se adaptando àquelas realidades, resolvendo as coisas que tem que resolver. Porque quando você não resolve, você não é uma pessoa que resolve as suas coisas, deixa a vida me levar, os outros que resolvem por você, você está caminhando para os ciclos da sua vida que vai se tornar uma pessoa talvez dependente dos outros. Se não tiver alguém para resolver as suas coisas, você trava, você não deslancha. Mas o que acontece? Ao invés de ser um adulto resolvedor dos seus problemas, você acaba se tornando um adulto dependente para que alguém resolva as coisas por você. Aqui já mostra uma disfunção em alguma fase dos seus ciclos dos centênios, o qual você não foi um líder para liderar a sua própria vida. Pode ser uma dependência emocional com os seus pais, talvez na sua casa então, pessoas acima de 28 anos que ainda moram na casa dos pais e aqui já mostra um adulto dependente, ou emocional ou financeira, porque pelos ciclos dos centênios, até 28 anos, a pessoa que tem esse chamado para a vida, você pode perceber que esse período ele faz um convite para você deixar a casa dos pais e procurar o cafofo na sua vida. Quando as pessoas não fazem isso, o que acontece? Eles acabam saindo tarde da sua própria existência, da casa dos seus pais. Então, essa abordagem, ela vem falando justamente isso ao momento de afastar. Perceba na natureza como são os passarinhos. Eles criam os filhos, aqueles filhotes, até eles ficarem com asas fortes o suficiente para alçar voo e galgar o seu espaço lá fora. Assim somos nós, como adultos, esse ciclo de 21 a 28 anos é a fase onde você percebeu que você teve essa necessidade de sair e explorar o mundo lá fora. Compreendo os ciclos dos centênios e se você tomar nota de qual ciclo você, opa, isso aqui eu acho que não estou bem resolvido lá no meu passado. Você consegue resolver tudo agora no seu momento presente. Não é voltar lá, porque não tem nem como eu, como adulto, aliás, voltar numa fase de 0 a 7 anos como criança para resolver. Mas talvez um comportamento meu infantilizado hoje como adulto, eu posso resolver nesse exato momento. É sobre isso. E conforme eu falei, segundo Steiner, a nossa vida ela é formada em ciclos. Nós vimos aqui que todos nós passamos um período de, para alguns, 7 meses, mas para alguns, 9 meses, fazendo essa gestação de vida uterina em processo de simbiose com a nossa mãe. A partir desse momento, nós temos 9 ciclos, ou seja, 9 fases dos centênios para nos autogestar. O que é isso? Hoje você percebe que existem muitos adultos que a sensação que têm é que eles andam com um cordão umbilical
procurando aonde acoplar esse cordão em alguém para se sentir conectado com a vida aqui fora. Porque o mundo é a representação dessa vida do adulto aqui fora. O mundo representa a vida uterina, mas com o pai. Como assim? Você percebe que tem adultos que, quando eles vivem em simbiose, ainda com a função materna, vem de encontro ao que eu acabei de falar. Eles estão nessa fase acima de 28 anos, mas são inseguros, têm medo de enfrentar o mundo lá fora. O mundo para eles é perigoso. Só nesse detalhe, percebe que quando aquela criança ela andava segurando no braço do pai e da mãe para caminhar para a vida, o que acontecia? Ela soltava das mãos dos pais e queria explorar o diferente. Quando essa função ela não foi bem orientada, alguém corria e protegia, não, não vai que é perigoso. Hoje, na vida adulta, percebe-se esse adulto quando é para desbravar o novo, para desafiar, para ir caçar, para ir prover, ele é inseguro, ele tem medo, é ansioso e talvez até um pouco depressivo. E isso vem de encontro justamente com o que eu estou falando aqui. Esse período, a pessoa ainda vive em processo simbiótico, procurando a conexão com a mãe, porque aquela função de mãe ensinava ele a nutrir as suas emoções, dar nome aos seus sentimentos, saber se relacionar internamente, se organizar internamente, ensinar essa criança a falar das suas sensações, ensinar ela o porquê da raiva, as birras que aconteciam nessa fase, tudo isso aprendizagem por modelagem, aprendendo dentro da sua própria residência com os seus pares, porque era uma preparação para a vida adulta. Hoje você percebe que tem muitas pessoas que ainda fazem birra, não sabem dar nomes às suas emoções. Então, percebe que esse padrão é uma repetição ainda na vida adulta da sua infância e tem a sensação que nas relações cada vez mais existem coisas disfuncionais, talvez a mulher fazendo papel de mãe, talvez o homem fazendo papel de pai na vida dessa pessoa é disfuncional. Que espelhamento dentro dessa família está dando para os filhos? As funções, quando elas não se fortalecem, elas empobrecem e não nutrem as próximas gerações para serem adultos mais fortes, adultos mais saudáveis, porque são adultos mimizentos, infantilizados, que não têm coragem de assumir as suas próprias responsabilidades e resolver os seus próprios problemas. Isso tudo vem de encontro a esse período que eu estou falando sobre os centênios. Eu falei para você que se você realmente estiver disposto ou disposta a assumir as suas responsabilidades e encarar essa jornada dos centênios como uma transformação de vida, seja bem-vinda, bem-vindo. Então, você está num ótimo lugar. E se você está comigo até aqui, é porque você tem interesse em continuar a transformando, a buscar respostas para a sua vida. E diante de todo esse processo, qual é a filosofia que Steiner traz em relação a essa pedagogia do centênio? Segundo ele, percebe-se que nessa figura nós somos sempre um equilíbrio, né? Uma função do yin e do yang, esse infinito que sempre traz essa conexão pensamento, sentimento e aterramento. Ou seja, essa teoria, ela sempre fala que o conhecimento, ele é sempre entendido como essa relação de aprendizagem no processo da mudança da própria pessoa. Resumindo, as mudanças, elas não vêm do externo para o interno. As transformações, as vivências, elas são primeiro internamente.
Quando eu me transformo, tudo ao meu redor também é transformado por simbiose, por energia, por trocas, tá? Por processos de transformações internas. Eu falo que é como se fosse um perfume. Você passa o perfume, a pessoa que está ao teu redor, ela sente aquela fragrância. Então, essa ressonância, esse processo de transformação, quando você começa a convivê-lo dentro de você, ele acaba sendo ele se expande, né? Ele é dentro desse ambiente que você está e automaticamente as pessoas chegam para você e falam assim: Nossa, o que que aconteceu que você está mudada, que você está diferente? E isso faz com que você já está mostrando para o outro que algo diferente está acontecendo dentro de você. Mas, por outro lado, tem pessoas que simplesmente faz de conta, faz um processo, eu vou mudar. E quantas promessas durante os períodos de aniversário, a própria vida te falou, ó, você está completando mais um ano. E você internamente sente que tem coisas em você que precisa ser mudada, precisa ser modificada. Mas a sensação, não, deixa para lá, depois eu mudo isso. E você acaba deixando de lado. Por quê? Aquilo não é prioridade. Mas aquilo que não é visto será notado no futuro. Só que com peso, juros e correção monetária. A vida, o ciclo dos centênios, é um cheque que você não assina ele e vai ficar em branco. Ele vai ser compensado em alguma fase da sua vida. Você vai ter que parar para fazer essa quitação. A vida simplesmente não vai ser boazinha com você, porque a vida não é boa com ninguém. Nós muitas vezes pedimos muito, mas se você prestar atenção, a espiritualidade, a vida, não vai dar nada de graça para você, nem para mim. Você tem que ralar. Ela te dá as condições sobre temperatura e pressão dentro das fases da vida para você cresça e evolua como pessoa. Ficar nessa dependência que o outro banque você, que o outro custeie você, que o outro seja a sua mãe, faça seu papel de pai para a vida eterna, isso não é justo. Isso não é real. A lei, o sistema da vida, ele quer que você cresça, evolua, aprenda com os pássaros a recomeçar, sair do ninho da casa dos pais e automaticamente brigar, conquistar o seu espaço na sociedade, que é esse nosso papel aqui. Então, essa pedagogia ela vem falando sobre justamente isso: pegar essas informações, pegar esse conhecimento e transformá-lo em sabedoria. Hoje, o que a gente percebe é o quê? Um excesso de informação, um excesso de telas na nossa vida, que nós estamos nos tornando obesos mentais. Muita informação, muito conhecimento, mas pouca realização pessoal. Esse conhecimento já mostra o quê? A pessoa buscando preencher um vazio, porque essa é a função das telas, fazer com que você se distraia, você se dope, né? Esse excesso dopaminérgico de telas para que você não veja a realidade que está acontecendo na sua própria vida. Então, conhecimento, quando não gera informação, também não gera transformação e nem tampouco mudança. Porque se meus pensamentos geram os meus sentimentos acabam gerando os meus comportamentos e os meus comportamentos acabam gerando os meus resultados. Quem não muda, não pode mudar nada na sua própria vida. Agora para tudo, e se eu te perguntasse, qual é o centênio da vida que você está? Qual é a sua idade? Quais são os seus desafios? Quais são os conflitos? Quais são as aprendizagens que você precisa viver nesse centênio para que a sua vida entre em equilíbrio? Que centênio da vida você está? Qual é o seu? Qual a aprendizagem? Você já parou para refletir sobre isso?
Se você não sabe e gostaria de aprofundar esse assunto, então seja bem-vinda, bem-vindo. Aqui você vai ter uma noção básica que vai te dar um norte, vai te dar um caminho para que você busque aprofundar mais esse assunto. Por quê? Quem aprende não depende. Quem aprende a organizar e direcionar a sua própria vida torna-se um adulto funcional. Você percebe que, às vezes, na mesma sala de aula, na sua casa, por mais que os irmãos sejam iguais, para uns a vida pareceu muito mais leve, para outros, nem tanto, um pouco mais sacrificada, mais dura. Será que não é porque a própria natureza, a pessoa entrou em equilíbrio, em harmonia? Porque você não precisa ser um expert. Você não precisa estar num banco de universidade para entender os fenômenos da natureza, conforme Steiner falou. Basta que você compreenda os fenômenos da natureza para entender como que você funciona. Observa ao teu redor como que funciona, como que são as leis. Qual é o período que as coisas frutificam? Quais as estações? Como que funcionam aquelas estações? Como cada coisa funciona no seu ciclo, assim somos nós. Quando eu entendo esse comportamento, eu entendo os fenômenos da natureza, eu sei também como a minha vida funciona. Quando a gente vai contra o processo, a vida se torna pesada. Se você entende e observa que a sua vida hoje é travada, é pesada, pode saber. Você está em um lugar que não merecia estar. Você está no lugar querendo ser aquilo que você não pode ser. É brigando de frente com a coisa que você não está preparada. É mais egoísmo, egocentrismo para vencer uma coisa, sendo que você está indo contra, está burlando, você está infringindo uma das regras do centênio. Observa aonde você está travado e qual ciclo da vida você parou que você vai entender como destravar. É simples assim. E a partir de agora, presta muita atenção à abordagem que eu vou fazer aqui, que eu vou te mostrar como isso acaba se repetindo na nossa vida. O primeiro ciclo dos centênios é o ciclo de 0 a 7 anos. Nesse ciclo, você vai aprender a dar nome às suas emoções, você vai aprender a conviver pelo espelhamento com os seus próprios pais. E esse período é um período dividido em 3 fases. O período de 0 a 3 anos, você vai aprender pelas imitações, pelo que está acontecendo ao seu redor. De 3 a 5 anos, você vai entrar nesse processo de admiração pelo mundo, pelo contato visual. E de 5 a 7 anos, a vontade de se fortalecer, caminhar para a vida. Nesse período de 0 a 7 anos, é aonde você vai receber a nutrição da sua mãe, aprender a dar nome às suas emoções, o que é alegria, o que é medo, o que é raiva. Você vai aprender a se organizar, você vai aprender a se nutrir emocionalmente. Consequentemente, tem também a função do pai nesse momento, que é mostrar os limites, que é mostrar diante de um conflito, tá? Como resolver aquele conflito, ensinar a tomar decisões. Então, esse ciclo ele é um bom embasamento. Por quê? Pelo gráfico, você percebe que o espelhamento desse centênio, ele vai refletir lá no período de 42 a 49 anos, aonde você precisa compartilhar essas experiências. Foi aonde eu falei que aqui aparecem os adultos repetindo padrões dessa infância, buscando a conexão simbiosa ainda com a papai ou a mamãe
lá do passado. Esse gráfico ele mostra muito bem isso. Já o período de 7 a 14 anos, o período da pré-adolescência. O que é esse período que eu falo da pré-adolescência ou do juvenil? É a fase onde a criança entra no processo de amadurecimento psicológico, da imaginação, da memória, dos sentimentos, da necessidade do calor humano, de começar a conquistar a autonomia, principalmente com a mãe, se afastar da mãe. É o período também que a escola atua como um guia orientador para as ações do futuro. O papel dos professores nesse ciclo, ele vira um norte orientador para a sua vida adulta. A escolha, talvez, da profissão do futuro, da sua patota, da relação com os diferentes. Esse período reflete lá no período de 35 a 42 anos na maturidade. Se de 7 a 14 anos você procurava a sua patota se relacionar com os diferentes, esse período era onde você gostava e odiava, afastava e aproximava. De 35 a 42 anos, perceba que vai ser um espelhamento desse período, término de relações, profissões, recomeços, porque o próximo ciclo, a partir dos 42 anos, você não pode mais ir para lá infantilizado. Consequentemente, esse ciclo de 14 a 21 anos, o ciclo da adolescência, é onde você vai ter o direcionamento para o mundo, o fim da fase do período biológico, tá? Porque vai ser a busca para a sua identidade e o confronto com o mundo interior, a formação dos seus sentimentos, dos seus valores e pertencimento, e o senso crítico e imaturo em relação ao mundo. É nesse ciclo que muitos jovens, muitos adolescentes, eles têm opinião sobre tudo e todos, mas é uma opinião imatura, porque nós não tem a expertise do mundo, não tem a experiência. É aonde também ele chega com novos vocabulários dentro da sua própria casa e a família acaba meio que rechaçando aquele vocabulário, porque não é o padrão da família. Então, percebe que nessa vida adulta, quando ele vai se estabilizar no mundo, ele vai para a sua formação da sua identidade. Esses padrões, quando ele aprende algo novo, ele acaba sendo muitas vezes desaprovado, porque esse ciclo ele também foi desaprovado quando trazia algo novo para a sua casa pelos próprios pais. Então vai se tornar um adulto que ele vai trazer essa função, eu preciso me adequar a esse padrão para que eu seja aceito, para que eu me sinta pertencente. Quando eu sou eu mesmo, quando eu aprendo algo novo que for trazer para inovar, eu sou desaprovado. Então, esse período de 28 a 35 anos, a fase da adultização, percebe-se pessoas que têm medo de se posicionar, de tomar decisões, de dizer não, de desagradar. Por quê? Está replicando um espelhamento dessa fase lá de 14 a 21 anos. Perceba a importância dos ciclos dos centênios, que às vezes o que você vive, o que você está fazendo nos seus comportamentos, é um espelhamento dessa fase lá do passado. Quando você aprende, você não depende. Você se torna um adulto responsável e líder pela sua própria vida, organizado e direcionado para tomar as suas decisões. Todos os ciclos dos centênios, ele traz, são essenciais e são particulares cada desafio e cada aprendizado. Quando você resolve bem um ciclo e você não vai com pendência para o outro, a sua vida vai com mais leveza, com fluidez. Imagina aquele carro que simplesmente ele deslancha suavemente e você só vai trocando as marchas e vai caminhando. Assim são os ciclos dos centênios.
Então, nesse caso aqui, cada fase, cada aprendizado, esse princípio da fase do centênio, esse ciclo que se renova a cada 7 anos, ele tem seus próprios desafios e traz também as suas próprias oportunidades de crescimento e evolução. Cada fase, ela tem seus aprendizados particulares. Cada desafio, eles são únicos e cada ciclo, ele segue o ritmo da natureza, dessa evolução humana. Se você aprende, você tem um ciclo contínuo e consciente com base nessas leis da natureza. A sua vida flui, você tem sucesso, tanto na área pessoal, profissional e também dos relacionamentos afetivas, espiritual. É essa junção de tudo faz com que você sinta leveza e você perceba ao seu redor que tem pessoas que não fazem muito e são grandes realizadoras. Estão sempre como se fosse um povo, fazendo tudo, muitas coisas, as coisas fluem. Ao contrário de muitos que a sensação dá uma tartaruga para ela cuidar e essa tartaruga vai embora. Uma metáfora para uma pequena reflexão. Então é sobre isso. Sinal que a pessoa vivenciou cada ciclo, os seus desafios, as suas oportunidades, os seus aprendizados, seguiu o ritmo, não quis levar vantagem. E se você é aquele tipo de pessoa, olha o que eu vou te dizer. Se você é aquele tipo de pessoa que sempre quer levar vantagens em tudo que você faz, cuidado, que você está quebrando um ciclo. Você está quebrando uma lei dos centênios, que é simplesmente dar e receber na mesma proporção. Não se sinta que levando vantagem sobre o outro, porque isso não vai durar muito tempo. Esse cheque em branco, ele vai ser quitado em alguma fase desses centênios. Aqui não vem que não tem. Nada passa em branco. Tudo vai ser quitado, custe você a você o que custar. Se você observar, tudo no universo, ele segue leis, ele tem padrões. Esses padrões, eles sempre estão em harmonias, em sincronicidade. Assim somos nós. Nós temos também as nossas leis, os nossos sistemas, as nossas funções, e através dessas funções que nós lidamos com a nossa própria vida. As nossas manifestações primárias, elas precisam ser introjetadas, elas precisam ser internalizadas dentro de nós. Porque se eu penso, isso precisa fazer sentido para mim, para que esses pensamentos eles se conectem com os meus sentimentos e esses sentimentos eu consigo transformá-los no meu querer, na minha realização. Existem situações de que a pessoa fica sempre no campo mental. Eu confesso que eu paguei muito caro simplesmente por ficar só no campo mental, no imaginário, e aquilo que não desce para o teu coração e não tem aterramento, não tem estrutura. Você já percebeu, você já viu uma árvore, ela se dar bem, ela frutificar, ela dar flores simplesmente na folhagem dela? Não. Tem que ter aterramento, tem que ter o sentir, tem que ter adubação. Então, tem que ter estrutura, tem que ser nutrido. Essa imagem, ela mostra muito bem isso. Todos os ciclos dos centênios, você precisa introjetar aquelas informações, aqueles aprendizados, aquelas lições, aqueles desafios, fazer sentido para o seu ciclo. Por isso que existem pessoas com a faixa de idade acima da nós, para nós aprendermos, para isso que existem os professores, para isso que existem as formações, para isso que existe uma bagagem de conhecimento, livros para você se aprofundar e tornar-se um líder, um sábio, para liderar a sua própria vida.
Se você não conhecia essa metodologia do centênio, você já conhecia, hoje você já trouxe mais uma bagagem para se aprofundar. Então, fazer sentido para você, trazer essa conexão com a realidade e trazer essa transformação, aí sim, conforme eu falei lá atrás. Hoje, nós andamos bombardeados por excesso de informações, mas ainda existem conteúdos transformadores que nos ensina algo para que nós possamos, mesmo que no virtual, mesmo que online, desde que eu me dedique a prestar atenção, a trazer esse ensinamento e ancorar dentro de mim, fazer com que aquilo faça sentido, ressoou com o teu coração, então é sinal que você se conectou com aquela informação. Quando eu me conecto com aquela informação, eu aterro. Na hora que eu aterro, aquilo já começou a gerar mudanças dentro de mim. Mas, o que a gente percebe hoje em dia? Que as informações, simplesmente você vai rolando, rolando tela, preenchendo o vazio, e não dá o mínimo sentido, não dá nem sequer, você para introjetar, fazer aquela integração, parar e falar, opa, deixa eu dar uma atenção nisso aqui. Espera aí, me chamou a atenção? Não. Quando a coisa começa a ser muito provocativa, quando a coisa começa, vai tirar você do conforto, você automaticamente pula de tela. Por quê? Eu não quero mudar. Eu quero simplesmente algo paliativo. Eu quero que algo me dê resultado, me dê resposta, mas que eu não tenha muito trabalho, porque ter trabalho é muito ruim. Então é fácil você pegar simplesmente o docinho já pronto e não ter o trabalho de fazer aquele processo de transformação. Então é sobre isso. As mudanças, elas começam através dessas manifestações. O meu sentir vem do meu pensar, o meu sentir, eu me conecto com aquela realidade, e o meu querer gera as minhas transformações e as minhas mudanças. E pega essa frase. Por que existem as transformações? Porque quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, as pessoas mudam. Eu já te adianto, o medo é uma forma de você se manter próximo daquelas situações e não fazer as mudanças necessárias. Procrastinar é só uma forma bonita de dizer: eu não quero me expor ao mundo, eu não quero passar vergonha, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser rejeitado. Então virou essa modinha, eu vou procrastinar. Procrastina para você, mas quando é para fazer para o outro, quando tem alguém que te dá suporte, quando tem alguém que te dá segurança, você se sente forte, vai lá e faz para o outro. Faz mais para o outro e menos para você. Engraçado isso. Não acho que está na hora de rever esse tipo de procrastinação que você diz estar vivendo? Então, esse é um bom momento para refletir sobre isso. Em todo esse ciclo dos centênios, nós passamos três fases, três longos períodos que eles são muito importantes. O primeiro deles é o período da fase biológica, que ele vai de 0 a 21 anos, que é um período que você vai aprender, fazer a fase do desenvolvimento biológico, é onde o nosso corpo físico e mental, eles vão ser formados, você vai se firmar no mundo, é a fase que entra aquele período de 0 a 7 anos, a fase do ninho, a fase da organização, do seu desenvolvimento físico, da formação do corpo e dos dentes, de aprender pelo espelhamento com os pais. Também aqui entra o segundo centênio, que é o período que vai de 7 a 14 anos, aonde traz a sensação de que o mundo é belo, como eu me sinto em relação ao mundo? Como é a minha relação com os diferentes? É para onde traz a sua dependência parcial em relação ao mundo, o seu direcionamento. É aqui muitas vezes onde existem os conflitos dentro do próprio lar e a criança traz essa sensação, às vezes, que ela é a culpada por aquilo que está passando.
E entra também aqui já o terceiro centênio, que vai de 14 a 21 anos, onde ele começa a enxergar, opa, o mundo é verdadeiro, é a fase da escola, é a fase da patotinha, da sua autossuficiência, aliás, da sua liberdade sendo desenvolvida com os diferentes, é marcar o seu território, o seu posicionamento. Esse ciclo de 0 a 21 anos, ele é muito importante, porque quando você está nutrido dessa base, que ela é fundamental, você vai para a vida como adulto fortalecido. O próximo ciclo, que é o ciclo psicológico, esse amadurecimento, você vai testar as suas ferramentas, o que você aprendeu agora fora. Você apanhava dentro de casa e ninguém via. Agora você vai se expor lá fora com as suas experiências, provar que você está pronto para liderar e ser um líder da sua própria vida. Isso.